Campeonato Brasileiro. Eu não queria? Não, mas ele começou mesmo assim. E o Flamengo venceu ali no finalzinho o Atlético Goianiense. Uma partida cheia de polêmicas, com gol nos acréscimos e uma pintura do uruguaio De La Cruz. O Vene gosta de chamar ele de Nico, né? A reportagem é de Rafael Bessa. Cadê? Uma explosão em vermelho e preto. Atlético e Flamengo coloriram Serra Dourada na abertura do Brasileirão. Acostumado a mandar os jogos no Antônio Ascioli, o Dragão bem que tentou se sentir em casa. Mas se viu em meio a uma invasão flamenguista. Logo no início do jogo, Jair Ventura acabou sendo expulso pelo árbitro André Luiz Schettino. Guarde esse nome. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. E essa foi só a primeira polêmica envolvendo a arbitragem. Teve também as expulsões do zagueiro Alex e do lateral Maguinho. Os dois lances antecederam gols do Flamengo. No primeiro, o De La Cruz acertou esse chutaço em cobrança de falta. E no segundo, após consulta ao VAR, o árbitro deu pênalti, que foi convertido por Pedro. Mas o Atlético também teve suas chances. Quando perdia por 1-0, o Luiz Fernando acertou essa cabeçada para empatar. E nesse pênalti que o árbitro assinalou do Léo Pereira no Luiz Felipe, o Shailon mandou na trave a chance da virada. Apesar do grande evento fora de campo e também do inúmero comparecimento da torcida, foi a atuação da arbitragem e também do VAR que esteve em pauta após a vitória do Flamengo sobre o Atlético aqui no Serra Dourada. Hoje aqui foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Eu nunca vi o treinador adversário defender o seu próprio, o outro treinador, né? Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Eu saio daqui indignado. Tudo que eu ganhei na minha vida foi nisso aqui, ó, no suor. E vem uns pilantras desses aqui, uns caras que não têm a mínima condição para estragar o jogo. Ele estragou o espetáculo. Eita ferro, dá sua opinião na nossa hashtag SBT Esporte. Eu quero saber de você, o que você achou dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vene Casagrande, esse momento de falar do Flamengo, eu quero saber o que você achou do Flamengo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Vene. Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Flamengo venceu, mas eu não posso deixar de falar da péssima postura do Flamengo. Foi uma atuação extremamente ruim. Não dá pra gente normalizar, e aí quando eu falo normalizar, porque não é a primeira vez que isso acontece nessa temporada. Essa postura covarde que o Flamengo teve depois de abrir 1-0 no placar, ter vantagem no placar e também ter vantagem numérica em campo. A todo momento a gente percebe isso, que quando, com o Tite pelo menos, com o Flamengo com uma vantagem muito boa, podendo tirar proveito, inclusive na vantagem numérica dentro de campo, quando o Atlético Goianiense teve uma expulsão, e uma expulsão polêmica, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas independentemente disso, foi uma expulsão. O Tite, o que deveria fazer? Tentar tirar proveito disso. Mas, novamente, a gente pôde ver um Flamengo covarde, botando em risco até mesmo o resultado. No fim das contas, a sorte do Tite, que a bola não entrou na penalidade máxima do Atlético Goianiense, porque senão a história seria totalmente diferente. Eu acho o seguinte, o torcedor ele tem que ficar preocupado, porque se o Tite mantiver essa postura no comando do Flamengo, é uma postura covarde. E eu lembro que quando ele chegou ao Flamengo, ele falou que ele deveria se adaptar o que é o clube, o que é a instituição e o que é o elenco. Então, Tite, essa postura não é o que o Flamengo pede, o que a torcida pede. A torcida pede, o Flamengo pede, é cultural o Flamengo ter um time ofensivo. E a todo momento, quando você tem uma vantagem no placar e uma vantagem numérica em campo, foi assim contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, foi assim contra o Nova Iguaçu no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, foi assim contra o Milionários pela Libertadores da América e foi assim diante do Atlético Goianiense. Eu espero que seja a última vez, mas eu só espero, porque a gente já conhece o Tite. Quando você contrata o Tite, você já contrata um treinador extremamente pragmático.
e é isso que ele está sendo diante do comando do Flamengo. Dito isso, Fernanda Maia, depois de todas as minhas críticas, o que importa no fim das contas são os 3 pontos. Acho que o torcedor tem que comemorar começando o Campeonato Brasileiro com uma vitória. Ô, Lucas Pedrosa, vamos falar dessas polêmicas de arbitragem que aconteceu em vários jogos desse Campeonato Brasileiro, mas também nesse jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense. O nosso querido Jair Ventura, que a gente carinhosamente chama de Jojobinha, um beijo pra Gerson Canhotinha, o Jojobinha foi expulso e o próprio Tite ficou bravo com a questão do Jojobinha, do Jair Ventura ter sido expulso. Mas vamos olhar, a Nadine já vai trazer a fala dela, mas eu quero a sua, Lucas Pedrosa. Primeiro, vamos olhar a expulsão do Jair, é isso? Quem que a gente vai olhar primeiro? Vamos falar do pênalti. Então vamos botar na tela, a gente tá olhando agora a expulsão do Jair. Vamos olhar a... Não é aí. Essa é a expulsão. Correta. Você acha que era pra ser expulso? Sim. Foi jogada de último homem. O Pedro ali tinha totais condições de sair na cara do gol. Pra mim, a expulsão foi bem feita. Pra você também, Lô, Vene Casagrande? Pra mim também. Eu acho que a expulsão foi de maneira correta. E agora vamos olhar o pênalti. Ele foi o mais polêmico. Essa expulsão do Pedro, os 2 meninos aqui já falaram que sim, deveria ser expulso. E aí? Esse foi um dos últimos lances desse jogo. O jogador do Atlético Goianiense sobe e tem um cotovelo sobrou aí no rosto do Bruno Henrique. Ele até mostra uma foto depois do jogo com a boca sangrando. Pedrosa, pra você aquilo ali é pênalti ou não é pênalti? Olha, Fernanda, é um lance extremamente interpretativo. Eu entendo que esse lance aí é um lance comum de jogo, onde, na minha visão, eu não vejo o zagueiro do Atlético Goianiense tendo a intenção de dar uma cotovelada no Bruno Henrique, mas nem sempre a intenção ela configura a falta ou não. Às vezes, sem querer, você acaba cometendo essa infração. Eu vou te falar, Fernanda, em 70%, 80% dos jogos eu duvido muito que esse lance aí seria pênalti no mundo, tá? Porque, repito, na minha visão é uma disputa de bola, mas não acho absurdo você marcar. Eu, Lucas Pedrosa, não marcaria porque, repito, não vejo maldade, não vejo intenção, é uma disputa de bola normal, inclusive eu levo muito em consideração o que os outros jogadores respondem na hora de um lance como esse, e eu não vejo ninguém do Flamengo reclamando como se fosse uma penalidade. Mas pegou, machucou o Bruno Henrique, então eu não acho absurdo dar pênalti. Mas eu encaro como uma disputa normal. Ô, Vene, a torcida do Tricolor lembrou o lance com o Ganso, que tomou uma cotovelada muito mais intensa, vamos dizer assim, né? No jogo contra a LDU, já esse ano, e não foi nada naquela situação, né? Porque foi o que o Pedrosa falou. Em alguns momentos tem a arbitragem que vai entender que isso não é pênalti. A regra é completamente interpretativa. Pra você, Vene, isso foi ou não foi pênalti? Então, pedir coerência pra arbitragem brasileira é demais pra gente nessa altura do campeonato. Teve torcedor do Botafogo também relembrando um próprio Bruno Henrique numa disputa de bola com um torcedor do Botafogo em um jogo desse no passado, que também Bruno Henrique acabou utilizando o cotovelo. Eu vou ser bem sincero, no primeiro momento eu não achei pênalti, mas depois de analisar a imagem várias vezes, eu mudei de opinião, eu daria o pênalti, porque eu acho que teve o braço ali, embora ele não olhe em nenhum momento para o Bruno Henrique, mas eu acho que teve movimento e acabou acertando o Bruno Henrique. Eu acho o seguinte, o jogador mostrar a foto da boca cortada após a partida, para mim não muda em nada, porque o lance poderia ter sido pênalti mesmo sem cortar a boca dele. Então, assim, eu vou ser bem sincero, entendo quem fala que não é pênalti, também entendo quem fala que é pênalti, porque é um lance de interpretação. Eu daria pênalti depois de analisar a imagem várias vezes. Acho que foi pênalti, pelo menos na minha opinião. Gente, é muito difícil, né? O mais delicado, a gente já começou uma primeira rodada com tantas reclamações, que é a falta de critério. E a gente passou o ano de 2023 inteiro trazendo isso aqui. A falta de critério, a gente provavelmente vai ver um lance igualzinho a esse daqui a algumas rodadas que não vão marcar um pênalti. Agora, a gente tem nossa princesa da arbitragem, a nossa especialista de arbitragem, que é a Nadine Bastos, e ela deu a opinião sobre essas polêmicas no jogo do Flamengo. Fala, Nadine. E no jogo do Vasco e Grêmio também tivemos lances polêmicos. O primeiro foi a não marcação de um pênalti claríssimo a favor do Grêmio, onde o Lucas Piton está com o braço no movimento antinatural, aberto, e ele ainda prende a bola. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance, mas... Vasco. Sabe o que é isso? Spoiler, a gente fez de propósito. Valeu, Cris, obrigada. É só pra você ficar... É daqui a pouco, João Kleber ligou. Enquanto a produção tá botando já tá no ponto. Já tá no ponto? Foi um spoiler de verdade. Tá, ótimo, não é brincadeira, beleza, não. Então. Eles são demais. Um beijo pra minha equipe maravilhosa. Vamos botar agora a parte do Flamengo. Cadê? Boa tarde, Fernanda, Vene, Pedrosa, boa tarde a todos. O Campeonato Brasileiro começou com muitas polêmicas envolvendo a arbitragem.
A expulsão do Alex Vinícius, apesar das reclamações, eu concordo com a decisão da arbitragem, porque foi uma falta onde ele impediu a oportunidade clara de gol. E o lance mais polêmico aconteceu no finalzinho do jogo, que foi a marcação do pênalti por recomendação do árbitro de vídeo e o Maguinho acabou sendo expulso. Na minha opinião, o jogador não deveria ter sido expulso. Por quê? Ele não faz um movimento de gatilho para atingir o rosto do adversário. E sim, quando ele sobe para a disputa da bola, ele abre um pouco o braço e acaba atingindo o rosto do Bruno Henrique. Pelas orientações que são passadas para a arbitragem, isso é considerado falta. Então concordo com a marcação do pênalti, porém não concordo com a expulsão. Muito bem, maravilhosa Nadine. Daqui a pouco ela vai falar também nas polêmicas no jogo do Vasco da Gama. Tiveram algumas. E mais um jogo polêmico, como eu falei. E uma festa linda em São Januário. O Vasco venceu o Grêmio na estreia do Brasileirão. Cadê? O Brasileirão não